O Supremo Tribunal Federal atendeu um pedido formulado pelo deputado federal Nicolas Ferreira para que se cobre informações da Câmara dos Deputados a respeito da instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito se destinaria a apurar a fraude que aconteceu envolvendo o INSS, que nós vimos sendo bastante divulgado por aí. Então, o deputado federal, além de outros parlamentares, requereu perante o Supremo Tribunal Federal, dentro dessas atribuições que são atinentes aos parlamentares, pela instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito é instaurada pela Casa Parlamentar. Só que o deputado federal tem sim a prerrogativa de peticionar perante o Supremo Tribunal Federal para que veja atendidas as suas atribuições. E nesse contexto, o ministro Luiz Fux, após receber alguns desses pedidos formulados, atendeu o pedido formulado pelo deputado federal Nicolas Ferreira e está cobrando informações da Câmara dos Deputados a respeito da instauração ou não e por que a não instauração dessa comissão parlamentar de inquérito. Seja bem-vindo ao canal Direito Flexível e nós vamos abordar esse assunto que me pareceu muito interessante. E a gente vai ver um pouquinho da lei que regula as comissões parlamentares de inquérito, e principalmente a sua previsão constitucional, e vamos ver o que está em debate, o que está em jogo. Por quê? Esse assunto é muito interessante, eu trago ele para você, porque a gente sempre tem visto que parlamentares peticionando perante o Supremo Tribunal Federal por medidas as mais diversas. O parlamentar ele tem a atribuição, ele tem a prerrogativa, a garantia de ver, ou pelo menos de buscar, que sejam observadas as suas prerrogativas enquanto parlamentar. Então ele pode pedir perante o Supremo Tribunal Federal que as suas prerrogativas enquanto parlamentar sejam respeitadas. Então, por exemplo, o parlamentar tem direito a um devido processo legiferante. O processo de produção de leis, o processo legislativo, ele tem que observar o sistema constitucional, ele tem que observar o sistema que estabelece a regulamentação e o andamento do projeto de lei ou de qualquer projeto de lei dentro da casa parlamentar. Então, quando o parlamentar percebe que isso está sendo violado, o parlamentar tem sim condições de pedir perante o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, por meio de um mandado de segurança, que sejam respeitadas as suas prerrogativas enquanto parlamentar. Nesse contexto, é ao parlamentar que cabe peticionar, pugnar pela instauração da comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito está no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, e eu vou abrir aqui para você ver. Por que isso é interessante? Bom, o deputado federal ou o senador, em âmbito da União, eles têm a prerrogativa de buscar a instauração das comissões parlamentares de inquérito para se apurar fatos que sejam relevantes e que hajam indícios de infração penal. Nesse contexto, quando um parlamentar entende que há a presença de elementos que ensejariam a instauração da comissão parlamentar de inquérito, juntam-se vários parlamentares que pensam naquele mesmo sentido e vão peticionar pela instauração. Caso seja negado e o parlamentar entenda pela ilegalidade na negativa de instauração, um retardamento na instauração daquela comissão, é claro, ele pode peticionar perante o Supremo Tribunal Federal para que sejam respeitadas as prerrogativas. E além do mais, a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, apesar de todo o circo que a gente constantemente vê por aí, é uma ferramenta importante, porque traz temas que são altamente relevantes e temas que envolvem a prática de infrações penais, traz para o debate público. Então façam que as pessoas estejam mais atentas. O problema é transformar a coisa em um circo. Mas vamos ver aqui o que diz o parágrafo 3º. Olha, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, ela está prevista no texto constitucional. Portanto, ela pode ser instaurada quando? Quando há um fato determinado e um prazo estabelecido para que haja a sua apuração. Os parlamentares podem peticionar perante a direção da casa, a mesa diretora, pela instauração dessa comissão parlamentar de inquérito. E caso entendam que a negativa de instauração ou o retardamento da instauração incorre em uma ilegalidade, é claro, poderão sim buscar perante o Supremo Tribunal Federal o socorro a esse direito. Que direito? Essa prerrogativa que o parlamentar tem. Então, o deputado federal Nicolas Ferreira, dotado das prerrogativas do cargo de deputado federal, ele tem a atribuição de pedir, portanto, está cumprindo um regramento constitucional, pedir a instauração. Em caso verifique uma ilegalidade que atinge essa prerrogativa de estar instaurando a comissão parlamentar de inquérito, pode sim
perante o Supremo Tribunal Federal. Aí na Infomoney divulga o seguinte, essa notícia saiu no site do Supremo também, mas eu tentei acessar por lá e não está abrindo, tá? Algum problema de DNS. Mas veja só, o ministro do Supremo Federal, Luiz Fux, deu o prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados, então aqui é a presidência da Câmara dos Deputados, preste informações sobre a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social. O documento enviado ao presidente da Câmara atende um pedido formulado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que apresentou o mandado de segurança para obrigar a causa a instaurar o colegiado. Então, por que eu trago esse assunto? Porque este aqui é o tipo assunto, ou típico assunto, que está inserido no contexto de prerrogativas dos parlamentares. Por quê? Porque não está inserido no contexto de prerrogativas dos parlamentares pedir a prisão de ninguém. E a gente vê, vez ou outra, o deputado tal está pedindo a prisão de fulano de tal. Normalmente a gente vê, igual eu já vi, o deputado federal André Janones vai pedir a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Faz o menor sentido. Isso não se encontra dentro das atribuições do parlamentar. A Constituição é muito clara em assegurar ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública e à Polícia Judiciária a atribuição para a investigação, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil. O Código de Processo Penal diz o seguinte: a prisão preventiva será decretada mediante representação do Ministério Público, representação da polícia, da autoridade policial, na verdade, é a forma como está escrita. Então, não cabe ao deputado pedir prisão de ninguém, pedir bloqueio de bens, né, dentro de um processo criminal, né, dentro de uma comissão parlamentar de inquérito. O deputado federal, o senador, ele tem alguma prerrogativa, sim, investigativa, até porque o parágrafo 3º do artigo 58 já assegura isso. Agora, essas prerrogativas, essas atribuições, elas não se estendem àquilo que não esteja previsto na legislação de uma forma muito clara. Até porque os próprios poderes na comissão parlamentar de inquérito, eles são limitados. Prisão, só quem decreta é o juízo. E decreta quando? Mediante formulação de pedido da autoridade policial ou do Ministério Público. Então, muito interessante isso aqui, é uma coisa que a gente não costuma ver, né? Pelo menos sendo divulgado dessa forma, porque aqui está dentro daquilo que é normal, dentro da normalidade. A gente sabe que é legítimo o deputado federal, por exemplo, Nicolas Ferreira, pedir, e é legítimo o Supremo Tribunal Federal buscar informações para verificar se ali houve ou não uma violação a um direito líquido e certo do parlamentar. Qual é o direito líquido e certo? De ver a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo instaurada. Então isso é a normalidade, por isso a gente não vê isso sendo muito divulgado. Agora, essas coisas bizarras, né, insana, como esse negócio de um parlamentar pedindo a prisão de uma pessoa, aí a gente vê isso sendo divulgado, ó, porque aí sabe que é só barulho, né? Não existe previsão, né? Não existe previsão no texto legal de que um parlamentar peticione pela prisão de uma pessoa dentro de um processo criminal que é conduzido pelo Ministério Público. Não existe a menor possibilidade disso. Isso, no máximo, vai servir como uma notícia. O parlamentar noticiando ao órgão, seja o Ministério Público, seja a polícia, que ali aconteceu algum fato grave que seria caso de análise a respeito de um pedido de prisão ou não. Tá certo? Forte abraço, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal aí crescer, o nosso canal Direita Flexível. Deixe seu like, seu comentário e a gente se vê em outro vídeo. Valeu, forte abraço e até a próxima.